É, Mega Man 4. O quarto dessa saga do nosso robot. E sim, isso é uma review, como vocês puderam ver no título aqui do YouTube. Mas não se preocupe, mesmo sendo uma review, ainda trarei gameplay de Mega Man 4. Só irá demorar mais por causa da review. Bem, Mega Man X4, muitos dizem que é perfeito. Mas será que é mesmo? Será que estão forçando? Claramente não, o jogo é perfeito. Mas será que ele realmente pode ser considerado o melhor jogo da série X? É isso que você irá descobrir nessa review, onde eu irei citar cada tópico e explicar o porquê ele é bom ou ruim. Então, fiquem com a review. Bem, Mega Man 4 foi lançado por PlayStation e por Sega Saturn no ano de 1997, contendo algumas diferenças para ambas as plataformas. No PlayStation, o 10, tanto do X quanto do Zero, tem um efeito de transferência, que não se manteve no Sega Saturn. O Sega Saturn, na segunda parte da fase do Magma Dragon e da primeira fase inicial, tem um efeito de queimação, onde parece fogo, onde o fogo se parece quente. Os loads no Sega Saturn são mais rápidos e as qualidades dos vídeos que aparecem no meio dos jogos são um pouco inferiores no Sega Saturn. O PlayStation está melhor. Tocando nessa parte de vídeos, Mega Man X4, quando você joga no início, se você ficar parado na tela de pausa, aparece uma cinemática bacana mostrando todos os personagens do jogo com uma música. Fica legal, tanto na versão americana quanto na japonesa, que bem, eu não irei tocar a japonesa por motivo de copyright. Mostra bastante os personagens e os problemas que eles irão encarar nesse jogo. Até quando você inicia com X ou com um Zero, aparece uma cutscene. Com o X é uma conversa entre o General e o Sigma, e o Zero é uma mostrando um pouco do passado dele e tentando ligar um pouco com a saga clássica, mostrando o que o Dr. Robert Riley o criou. Bem, tocando no assunto de história, Mega Man X4, digamos que tem uma história meio desnecessária, porque a história do X4 é uma treta entre os Maverick Hunter e os Hyper Force pelo destino do que eles acreditam. Os Hyper Force acreditam mais num acreditam mais que os robôs devem ter suas liberdades individuais, que eles não são contra os humanos em si, mas que os robôs deveriam ter mais liberdade ao invés de servir os humanos, enquanto os Maverick Hunters são meio contra, principalmente por causa de um ataque que ocorreu em Skylagoon, que era uma cidade voadora, onde eles acabaram vendo Magma Dragoon, um dos integrantes da Rap Force, atacando o Zerador. Aí zerou suspeitas, os Rap Aí o X e o Zero pediram para se desarmarem e prestarem esclarecimentos. Eles não quiseram prestar os esclarecimentos. E acabou rolando essa guerra. Bem, temos 8 Mavericks, como acostumados. 5 deles são da Rap Force, na verdade 6. E 3 estão pelo Sigma. Os que estão pela Rap Force só querem fazer algo para manter a Rap Force, ajudá-la nos planos da Rap Force para o futuro dela, enquanto os 3 que são Mavericks. Só, dois estão só causando problemas, e o Dragon, que você viu no início do jogo, só queria uma luta com o Exo-Zero. Vou abrir um parênteses aqui. Se o Dragon queria tanto lutar contra o Exo-Zero, eu entendo que ele não dificilmente iria conseguir arrumar uma luta com o X. Mas como é que ele não ia conseguir arrumar uma luta com o Zero? Era só falar, ô Zero, tipo assim, bora treinar, tipo, lutando a sério? Pronto. Eu duvido o Zero recusar isso, mas tá bom. Bem, no início da fase, se você no início do jogo, na fase introdutória, com o Zero, encontra uma menina chamada Ares, que o Coronel estava tentando resgatar. Mas como o Zero chegou primeiro, ele acabou resgatando primeiro. Então, depois passa essa fase, vem o jogo te apresenta assistentes. Se você estiver com X, você tem assistência chamada W. Se você estiver com zero, você tem uma assistência chamada Iris. Não se preocupem que eles não atrapalham nada na saída, só são um detalhe interessante para a história do jogo. E sim, eu falei zero, porque agora finalmente, depois de 3 jogos do Super Nintendo, você pode jogar com zero sendo um personagem
jogável com uma campanha para ele. Você não pode, tipo assim, mudar do X pro zero no meio da campanha, mas você pode jogar uma campanha inteira com zero, ao contrário de Mega Man X3, que anteriormente não dava. E com isso, há algumas diferenças na história, onde a história canônica é do zero por causa das referências que os jogos futuros fazem. Mas ainda assim, irei falar as duas histórias. Após derrotar 4 Mavericks, aparece o Coronel no meio chamando pro Memorial Hall para ir lutarem, ou esclarecerem coisas. E acaba virando mais uma luta mesmo. Onde com o Zero você vê uma cinemática e com o X você acaba lutando com ele. Sinceramente, depois eu falo dessa luta contra o Polo, né? Ela fica pra depois. Após descer o sarrafo nos 3 Mavericks e nos 5 membros da Rap Force, você vai para as fases finais. Onde você encontra o general, acaba derrotando definitivamente e você tenta ir para a colônia espacial que os Rap Force construíram. O X e o Zero chegam lá e dependendo de quem você está, ou você luta com a Ares usando o Zero, ou você luta com o Double após descobrir que ele é um agente duplo com o X. Após essas lutas, vocês vão encarar o General. O General que só fala o que queria, acaba lutando com ele, pronto, acabou. Mas não, alguém quer ativar a arma, e esse alguém é o Sigma, porque o Sigma desde o início estava manipulando o General para fazer essa loucura. Então, você desce o sarrafo nos 8 Mavericks de novo, faz aquele base certo, desce o sarrafo no Sigma, e se você se vai com zero, ele mostra uma cutscene. Uma cutscene que revela bastante coisas importantes, tipo a luta que o Zero e o Sigma tiveram entre eles antigamente, onde o Zero era um Maverick. Como assim Zero Maverick? Bem, segundo teorias, o Zero tava com o vírus do Aire, o vírus estava tornando mal, só que o Sigma, após conseguir acertar a cabeça do Zero, o vírus acabou passando para ele e o Zero ficou mansinho de boas. Derrota o Sigma, tu vê o Zero lembrando do seu passado e o que acabou de fazer nesse jogo, e tu vê o X também lembrando o que aconteceu nesse jogo. Mas eu gostaria de abrir um detalhe. Tipo assim, tu matava a Iris com o Zero lá, aí ele aparece lá todo tristinho, porque matar ela, a Iris que amava ela. Sinceramente, eu não senti muita paixão nesse jogo por Iris e Zero. Tipo assim, eles não pareciam um casal muito pra mim no meio do jogo. Só lá pro final, isso, tá bom. Tanto que eles depois tentam desenvolver melhor. Acho que um dos arrependimentos da Capcom foi provavelmente ter matado a Iris nesse jogo. Porque os personagens desse jogo são mal aproveitados, só ficaram num jogo. Basicamente os caras fizeram uma guerra entre Maverick e os Rap Force e não aproveitaram bem essa guerra. E com o X sim, eu sinto uma pena. Tipo, o motivo da guerra pode ser besteira, tipo, eles poderiam ter simplesmente conversado, se entendido, mas não. Mas o motivo do X. Nossa, tipo assim, o X ó. Sério. Se um dia eu me tornar um Maverick, me impeça. Tipo, ele derrotou 4 vezes o líder dele, destruiu os amigos dele mais uma vez. E Bosworth é uma coisa. Viu aliados sucumbirem, viu o Magno Dragon, viu tantas coisas, perdeu tantas pessoas. E aquele final é palpável. Entendo o sofrimento dele. Bem, essa história de Mega Man X4 tem alguns detalhes a mais, mas é só uma review. Se vocês quiserem, vejam no Jogando a Saudade. A história de X4 não é uma história memorável por si só. Afinal, ela poderia simplesmente ser resolvida num diálogo, mas tá aí. E não me venham falar, ah, mas a história tá aí pra você poder ter o jogo. Mega Man X1 tu mal tem uma história. Tipo assim, se você for prestar no jogo, atenção no jogo em si, tu não tem uma história pra jogar. Tu tá lá, tacar no meio, tu vai lá e dane-se, tu joga. Então não me venham falar que o fator importante da história de Mega Man X4 é algo magnífico. Não, não é. Mas também não é algo que eu tiraria pontos do jogo. Tem seus detalhes e tem seus fanservices legais. Bem, vamos, vamos falar. E ainda temos a versão japonesa e americana. Temos a versão japonesa para americana. Pelo visto, a versão japonesa é melhor dublada que a americana, o que não me surpreende, afinal, a americana é ruim, mas eu não posso falar isso com plena certeza. Afinal, eu não manjo de japonês e como é uma boa dublagem japonesa. Então,
Essa aí vocês podem, entre aspas, acreditar em mim. E, te, e temos uma diferença na tela de título, onde o X e o Zero se reposicionam e os robôs falam mais. No meio das lutas, os robôs que você acaba enfrentando. Não tem muita diferença em si entre a japonesa e a americana. E temos a música japonesa do início do jogo que eu falei. Mas, tá. Bem, o que mudou de Mega Man X4 para os Mega Mans do Super Nintendo? Bem, digamos que não mudou tanta coisa assim não. Tipo, você ainda dá desce, pula, morre, atira como no Super Nintendo. Mas agora temos o Zero. Bem, o Zero é diferente do Zero do Mega Man X3 e Mega Man X2, onde ele tinha um Buster duplo e um sabre. Agora ele só tem o Z-Saber mesmo. Ele abandonou o Buster dele. E provavelmente, como ele volta no X5, provavelmente ele foi destruído e levado a reparos no X3. Acabou sem o Buster e ficou só com o sabre pro X4. De certa forma é um detalhe interessante se você tentar conectar as histórias dos jogos. Bem, após. E o Zero, meu Deus. Gameplay do Zero, só digo uma coisa. Parabéns, Capcom, acertaram. Porque o Zero tem os golpes deles, sabe? Só que ele tem os golpes que ele recebe dos bosses. Bem, os golpes que ele recebe dos bosses. Ou é um sabre de fogo, um sabre dizer que tu aperta pra cima ou pra baixo, um sabre elétrico. Não é nada demais. Tu pode receber também pelo duplo, desce aéreo e tudo mais. Os golpes em si com os bosses são melhores com o Zero que com o X. Porque, bem, o Zero você acaba mais usando do que o X. Porque os golpes do X normalmente eles são muito fracos. O Buster já dá a potência de fogo necessária para esse jogo. O que não é um problema em si, mas é um detalhe que incomoda, de certa forma. Afinal, as armas nos jogos anteriores, algumas tinham loot, outras nem tanto. Bem, bem, temos os oito Mavericks. Eu irei falar em ordem as fases dele e se é um bom boss ou não. Bem, começando pelo Web Spider, porque é o que normalmente se recomenda para os noobs. Temos a fase Web Spider. Fase boa, tem um level design interessante. Se tu vai apressadinho, tu acaba perdendo uma cápsula do Dr. Light. Se você tiver com X, se você tiver com zero, você não perde nada. E tem um tronco que se. E tem umas. Tem uma boa seleção de plataforma, com os troncos caindo e tudo mais. E outra invenção nova foi que agora, quando você passa de metade da fase, o jogo carrega a outra parte da fase. E se você tomar game over, tu volta dessa segunda parte, não mais da primeira parte do jogo. Agora, depois vem a fase do Split Mushroom, outra fase boa, mas com Heart Tank meio idiota. Tipo, Heart Tank você não explora muito, ele tá literalmente na sua cara. E o jogo espera que você vai derrubar dois bichinhos para derrubar uma plataforma, para você subir nela o mais rápido possível para tentar pegar o Heart Tank. Mas se você ir para uma parede que tem perto de lá, você literalmente você pega o Heart Tank só fazendo com o wall jump com dash. O que é meio trouxe level design, meio broxante esse level design, é o melhor. Aí temos a fase do Cyber Pinnacle, que é um monte de desafios. É um desafio de você chegar mais rápido até ele. Legal, interessante, mas a segunda metade da fase é esquisita. Você só aperta uns botões e vai reto. Literalmente, só vai reto apertando uns botões. Acho que dormiram para criar essa fase, mas tudo bem. Aí temos a fase do Stormwalk, é uma fase aérea onde você está em cima de naves espaciais tentando impedir ele de usar elas para alguma coisa. Agora eu não lembro para quê. E ela é uma outra fase reta, tipo Heartstake você perde se for lento e o Buster com a parte da armadura com X está fácil. Ah, e antes que eu me esqueça, na fase do Cyber Peacock você o obstáculo é rápido porque tem uma seção do perto do tem uma seção de corrida onde tem uma porta onde se você tirar um rank abaixo de S, tu não pega o upgrade. Mas não se preocupem, não é algo muito difícil de fazer. Tu pode até conseguir com o X ou Z no início do jogo. Mas com o Zero, como não tem cápsula do Toma Light, mas né, com o X tem, na primeira sessão, que não fica a cápsula, mas fica um outro item pro X, tem uma vida. Aí mudaram
o Heart Tank e o Sub Tank para as outras sessões. Mas não se preocupa, não é nada difícil não de outro mundo. Tu provavelmente vai falhar uma vez ou outra, mas depois você consegue. Temos a fase do Magma Dragon, que é um desafio de plataformas no meio de um buraco ou lava. Sinceramente, não é a fase mais criativa do mundo, porque, de novo, é uma linha reta. Você só vai reto na fase. Não tem muito obstáculo. E temos a fase do Frost Walrus, que é uma fase boa, tem suas sessões, decente de pular no meio da parede e tudo mais. Aí temos a fase do Z-Steam. A fase em si não é ruim, não é uma fase, oh meu Deus, fase horrorosa, mas é outra fase reta. E eu sei que eu não falei isso, mas tipo, a fase inicial é literalmente outra fase reta. Tu vai reto e não tem muito desafio. A fase é literalmente algo reto. O jogo não tem muita criatividade em level design, o que sinceramente não torna um dos meus favoritos. E temos a fase do Slash Beast, que é uma fase do trem. E adivinha só, é outra fase reta. Tá, passamos por 9 fases. E basicamente elas têm algum problema, são retas. Tanto que o Hertz Tank é a coisa mais impossível de você perder. Porque ela literalmente está na sua frente. É só você pra frente na fase que tu acha o Hertz Tank. Após cacetar os 8 Mavericks, vamos pra fase do. A fase antes das fases espaciais. Ela, tipo assim, é legalzinha, mas ela é muito curta. Tipo, ela poderia ser estendida mais. E a batalha contra o General aqui é boa. Lembra que antes eu falei que tinha uma batalha com o General com X contra você derrotar 4 Mavericks? Então, digamos que ela é ruim demais. Eu não tô nem zoando, ela é ruim. Ah, mas ela é ruim porque ela é injusta? Não. É porque literalmente, se você ficar parado e você acertar o tempo de pular, você faz no damage no surf, literalmente parado, só fazendo movimento vertical, nada de horizontal. Esse aí não é o melhor luta de todas, mas os 8 Mavericks tiveram uma luta boa. Isso eu posso afirmar. Principalmente Magma Dragon. Que se você não sabe o que fazer, tu pode trazer uma raid arma e lutar contra ele. Você... Aí temos a fase que você enfrentou o Double Ares. Tipo, início dela é literalmente um spam de inimigos até você chegar neles. E depois tem a batalha contra o Colonel, ok? Bem, a outra parte também não é nada de interessante até você chegar nele. Tem um pouco de fase, mas não é nada que seja muito interessante. Aí você chega no Coronel com uma batalha sinceramente ruim. Com o X, fica no canto esquerdo da parede só metralhando tiro. Com o Zero, você ou vai lá se arriscar a tomar dano para acertar ele no meio dos socos com o Hakuho, os golpes do Zero, ou você fica lá esperando que nem besta ele chegar perto para você meter sabe. Não é a batalha mais interessante. Temos a fase Boss Rush, que literalmente eu não entendo porque o jogo não te teleporta até o início do Boss Rush, porque literalmente é uma parte reta onde você vai depois você cai pro Boss Rush, não entendo, mas tá bom. Aí temos o Sigma. O Sigma ele é artificialmente difícil porque ele é completamente decorável os padrões dele. Ele é muito scriptado em relação a padrões. Então, bem, temos as armas do Cephas. As armas do Ceph, elas são fracas com X, mas são decentes com Zero. Mas, reclamando de uma coisa em X4 com Zero. Tipo, existem dois Cephs que literalmente não tem fraqueza, porque adivinha. Um tem até fraqueza, mas é impossível tu usar fraqueza nele e o outro não tem fraqueza. Eu já testei tudo que é tipo de arma e nenhuma deu mais dano, coisa assim. Porque como o Zero, ele recebe dessa aéreo, pulo duplo, recebe um sabre roxo que não deixa mais forte. O que faz é permitir ele destruir alguns projéteis. Alguns projéteis com sabre roxo são destrutíveis com ele. Sem esse sabre roxo, esses projéteis não são destruíveis. Mas então, o que alguns CEPs ficaram sem fraquezas. E esses dois são o Slash Beast e o Web Spider. O Slash Beast, ele dá a fraqueza do Spider. Só que é impossível você acertar a fraqueza do Spider. Porque é um dash aéreo, onde você aperta o botão de arma especial do Zero para você dar um ataque de frente.
Só que o Websider nunca fica no chão pra você acertar. E quando ele fica, ele tá com frame de invencibilidade. Ou seja, não tem como acertar a fraqueza dele. E o Slash Beast, eu já testei todas as armas contra ele e nenhuma deu um dano a mais. Ou seja, o Slash Beast é o único serve que tu vai na. Tu vai com. Tu vai no zero com sabre mesmo. Ah, mas o Magma Dragon também não tem fraqueza. A fraqueza dele é o sabre elétrico, porque pelo menos foi a arma que eu usei que mais deu dano nele. Então, e as armas com Z. Agora falando das armaduras com X. Bem, temos a parte da bota que, quando equipada, você pode fazer um hover para você pode dar descer ou ficar planeando. Esse planeado é só serve para o surf final mesmo. Não é muito usado. Temos o peitoral que você pega na fase do Magma Dragon, onde você simplesmente se pega, onde você simplesmente pode dar 9 strike e temos o capacete que dá munição infinita. Ah, mas então as armas podem ser úteis com o capacete? Como eu disse, elas são fracas, elas não causam muito dano. Então, resumo, você não vai usar a utilidade do capacete. O máximo que tu vai usar é em fraqueza para boss. E olha lá. E temos o Buster. Temos até duas opções de Buster. Temos um Buster com 4 tirinhos e temos um Buster grandão. Se você for noob em esses 4, recomendo o Buster grandão. Agora, se você quiser buscar correr esses 4, recomendo o Buster de 4 tiros. Afinal, o lendário speedrun Sarivan X falou, o Buster de 4 tiros é melhor. Então, se ele corre, se ele tem um pouco de experiência para falar, que sou eu para negar. Mas então, depois disso tudo, ter setado esses 4, podemos falar que é um jogo perfeito? Não, não podemos. Ah, mas deixa eu falar primeiro. Imaginação minha que eu tô fingindo que tem alguém comigo. Bem, vamos lá. Mega Man X4 level design dele é ruim. Ah, mas Mega Man X6. Nem me ouse falar de Mega Man X6. Eu estou fazendo uma review de X4. E não é porque Mega Man X6 também tem seus problemas de level design que eu não possa reclamar do level design de Mega Man X4. Como eu disse, muitas das fases são retas. Tipo, tu vai reto na fase e não vai muito pensando. As fases não tem aquela criatividade de você sair explorando ela e buscar os itens. E elas mal têm desafio de verticalidade. Você literalmente se tem um wall jump, mas você não usa ele com frequência no jogo. Usa em algumas ocasiões e bem pouco. Mas um ponto elogiável desse level design é que, bem, como a maioria dos upgrades dos X e do Zero não exigem você ter algum equipamento ou ar, mas tu pode literalmente ser mais aberto à exploração nas fases. Algo resgatado de Mega Man X2. E eu aprovo. Bem aprovado, afinal, quanto mais rotas você puder especificar no seu gameplay Mega Man X, melhor pra mim. Mas outro problema é o seguinte. Tipo, literalmente, pra você ter garantia que tu vai pegar tudo com um X, você começa pelo Magma Dragon ou pelo Web Spider. Ou tu vai pelo Web Spider e faz uma rota específica para evitar backtracking no Magma Dragon. E com zero você começa literalmente com o Magma Dragon e o Speed Mushroom, pronto. Você já tem tudo que é necessário para não fazer o jogo com backtrack. O que, como eu disse, a prova é muito bem feito. Bem, os combates desse jogo são interessantes. A pixel art desse jogo, eu digo, parabéns. Melhoraram bastante em comparação aos jogos do Super Nintendo. E considerando que o próximo jogo, a pixel art conseguiu ser melhor, e esse jogo tem bastante efeitos interessantes, parabéns, Capcom. Ainda as animações do jogo são bonitas, ou seja, parabéns. Teve aquele esforço, mesmo com a base americana sendo algo catastrófico. Mas outro ponto é as músicas. Sinceramente, esse não é o meu Mega Man X favorito em questão de música, mas tem algumas músicas interessantes. As minhas músicas favoritas são mais batalha, ou a música inicial do jogo, com X ou com Zero, que acaba mudando quando você escolhe os personagens. Tipo, a fase inicial muda a música com o personagem que você tá. Com Zero é uma música e com X é outra. Sinceramente, gosto mais dessas músicas, as músicas de fase, que elas são músicas mais ambientes, o que não faz o meu estilo, mas de certa forma a música é questão de gosto. E, bem, como música é questão de gosto, eu gostaria de falar uma coisa. Sabe a música da
fase Pro Assault? As duas, eu tô falando das duas. Tanto da parte extra a parte secundária da fase, quanto a parte primária. Eu, sinceramente, eu tenho algum problema que se eu estiver jogando essa fase, eu não parar 5 segundos pra escutar a música, eu não vou escutar a música. É como se ela não estivesse tocando. Mesmo o jogo não pode. Eu não muto o jogo. Eu literalmente dou essa música do jogo. E se eu não parar por 5 segundos, eu não escuto a música. Mas elas batalham contra os chefes, eu digo parabéns, elas foram bem equilibradas e elas são divertidas no Buster. Com a fraqueza, os chefes são simplesmente esquizáveis, mas no Buster, no Sabe, elas ficam divertidas e algumas até difíceis. Mas quando tu usa as fraquezas, fica fácil e tudo mais. Ai. Bem, Mega Man X4, apesar de ter suas qualidades, ele é um jogo problemático mesmo no PlayStation. Muita gente diz que é perfeito, mas passar pano para esses defeitos, que é level design preguiçoso, não feito com muito carinho. As músicas que de certa forma não são tão melhores no Super, porque bem, Rock será sempre melhor, não me venham. Se falar que a música do X4 é pior que alguma de Mega Man X do Super Nintendo, irei te caçar. E com Zero é simplesmente um jogo seguro. Tipo, o X4 jogou seguro e não poliu literalmente tudo. Porque o gameplay é quase o mesmo do Super Nintendo. A diferença é que tem mais animação, os negócios e tudo mais. Digamos que não, porque, bem, o gameplay de certa forma no Super Nintendo é melhor. Tu pode fazer um pulo maior, tu tem diferença se tu andar em uma superfície reta para uma superfície íngreme. Ou seja, de certa forma o gameplay foi piorar. Não é algo que tipo incomoda tanto assim, mas. Né. Esses quatro é o mais fácil dos Mega Man X. Não que isso seja um problema em si, mas. Sério, level design feito às coças. Um jogo com uma dificuldade só boa no CEF, mas na fase em si não tem uma dificuldade tão boa. Tipo, não dá pra falar que é o melhor Mega Man X de todos. Tipo. E ele não tem nada demais, tipo. Passa os 4 chefes, com Zero com X, encontra o Colonel. Tipo assim, não tem nada. Eu entendo Mega Man X1 não tem nada demais, mas tipo assim, Mega Man X1 tinha level design vertical em algumas fases. Você tinha exploração vertical e você tinha essa exploração reta. E também o Bowser, tipo, de certa forma piorou no Mega Man X4, porque vamos lembrar, Mega Man X1, X2, X3 você poderia acelerar o Bowser com coisas especiais. Agora aqui no X4 não. A não ser que você use códigos, que temos dois códigos, o Black Zero e o Ultimate Armor. O Black Zero é só uma skin, não muda nada, pelo menos nesse jogo, para os próximos jogos até que muda. E temos a Ultimate Armor, que é literalmente um X podendo usar 9 Strike ilimitado, que é o golpe mais forte desse jogo. Tá bom, tipo, é melhor que nada, melhor que nada. Pelo menos ter esses códigos para se divertir. Recomendo vocês usarem após finalizar esse jogo. Bem, outra música acabou. Ainda tempo de subir de novo, Super Nintendo, tivemos 4, e aí que geraram 2 para substituir por 2 reviews no TT, que são o X-Tank e o Welcome Tank. O X-Tank, quando você toma over, você volta 4 vidas, não acessa essa fase, morreu. Agora o Welcome Tank é tanto inútil quanto X quanto pro Zé. E qualquer outro jogo que tem o Welcome Tank, porque usar ele não tem utilidade nenhuma. Porque quanto ele tem, o jogo tem armas fortes que você não usa só uma. Ou seja, você tem poucas, mas você não continua não usando, porque o Buster é bom. E Mega Man 7, você não usa arma, basicamente, com a X, que é o único que gasta. E se os 8 mal vezes as pessoas usam as armas do X também. Então não é algo útil.
outra coisa que de certa forma melhoraram o super. Mas também concordo que 4 NC tem que ser exagero, mas pra pessoa de primeira lida, talvez isso seja útil. Porque eu ainda lembro de ser do super, que eu preciso desses 4 botando mais alto. Então é um regresso, porque bem, você tinha opção. Você não era obrigado a subir algo. Você podia se quiser. Então, outra coisa que piorou nesses 4. Minha conclusão com esse jogo, ele é simplesmente um jogo mediano. Tipo, ele não tem nada demais, ele não se destaca, ele não inova nada e ele não melhora nada. Tipo, ele só traz o básico de Mega Man 6, aquele arroz com feijão. Tipo, é melhor que alguns jogos? Melhor, tipo assim, no quesito técnico ele é melhor que Mega Man X3, Mega Man 5, X6, X7. Mas ele fica abaixo de X8, X1 e X2 porque, bem, ele não tem nada. Ele não tem nada que torne-se único ou que torne-se algo melhor. Tanto que os jogos subsequentes, como Mega Man 5 e Mega Man 6, melhoraram algumas coisas nele e pioraram outras. Mas, no geral, eu consigo ver como a trilogia do PlayStation não tem bons títulos, basicamente. O Mega Man X4 é meio fraco, o Mega Man X5 tem seus problemas, mas ainda assim consegue ser um bom jogo, apesar disso. E Mega Man X6 é 880, tipo, não tem meio termo. Bem, essa foi a minha review de Mega Man X4, espero que tenham gostado. E não se preocupem, um dia eu trarei Mega Man X4. E, bem, eu não irei comentar o que eu acho desse jogo nessa gameplay, porque, bem, eu acabei de fazer essa review. Espero que vocês gostem, tenham gostado, deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Bem, uma nota importante Mega Man X4. Muitas pessoas dizem, ah, mas por que não podem reviver a Iris pro Mega Man 5, se seja essas coisas? Eu digo por quê. Vamos pensar bem. A Iris literalmente foi algo que foi destruído pelo Zero. E o Coronel e a Iris eram para ser um robô só. Os dois acabaram sendo destruídos canonicamente pelo Zero. Ou seja, as pessoas que provavelmente construíram a Iris têm algum backup dela. E provavelmente elas desceram 11 do Zero, por um simples motivo. Eles estavam querendo construir um robô perfeito, tanto um bom diplomata quanto um bom guerreiro, e se baseando no Mega Man X. Se com Zero deu esses problemas, trazer o General de volta, o Colonel, quer dizer, de volta, daria problemas, porque a Rapid Force literalmente é mal vista pelos humanos após o evento de Mega Man X4. Por que eles iriam trazer a Iris de volta, sendo que o Iris e o Colonel eram para ser o mesmo robô? Bem, por isso que a Iris não está, e isso é uma nota que eu esqueci de falar no meio do vídeo. Não se preocupem não, agora realmente acabou.